Nós temos feito a leitura e eu confesso, irmãos, que eu não estava por dentro aqui no tema, né? Esta campanha, o escalado vai ser do evangelista Luiz Carlos, do Vidurso. Mas ontem, quando o Zé Carlos entrou em contato comigo, o irmão Luiz Carlos acabou adoecendo, no versículo 9, que diz: e eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus com o teu sangue, de cada família, língua e povo e nação. Amém, meus irmãos? Quem que foi resgatado, irmãos? Quem foi resgatado? Fomos nós, irmãos. Fomos nós. Eu sei que eu fui, né? Cada um dos irmãos aqui sabe do lugar que foram resgatados, não foram tirados, irmãos. Eu sei que eu fui resgatado de uma nova maneira de viver. E a minha maneira que eu vivia, eu hoje olhando, eu entendo que não agradava a Deus. Não agradava de jeito algum. A maneira que eu vivia não agradava a Deus. Pelo contrário, muitas atitudes minhas ofendiam a Deus, ofendiam a santidade de Deus. Mas o Senhor, com o seu sangue, Ele verteu o seu sangue. Ele nos remiu, Ele nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos deu uma nova oportunidade para nós. Louvado seja Deus. E nós temos feito leitura aqui, irmãos, em uma passagem, se não a mais importante, mas uma das mais importantes da história do povo de Israel, onde eles estão ali prestes a adentrar na terra prometida. Eles estão ali prestes a adentrar na promessa que o Senhor havia feito sobre eles. E se tem um povo, irmãos, na face da terra, que pode dizer que tem promessas de Deus, é Israel. Israel tem promessas da parte de Deus. É claro que a igreja também tem, mas se existe um povo que pode dizer: olha, nós temos promessas de Deus, é Israel. Se os irmãos forem olhar alguns livros anteriores, aqui no livro de Gênesis, os irmãos vão ver que Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão está lá em Ur dos Caldeus. Ele está na casa do seu pai. Ele, no meio da casa do seu pai, era um mundo de idolatria. O seu pai ali era artífice, era fabricante de ídolos. E Abraão está ali naquele meio. E agora Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não disse para onde ele era, mas vai para o lugar que eu te mostrarei. E lá Deus faz promessas para Abraão. Deus diz para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Olha só, irmãos, passam-se as gerações, e agora o povo está escravo no Egito. E Deus, com a sua mão poderosa, ali mostra o seu poder diante de Faraó, diante de todo aquele povo, e tira o povo do Egito. Agora o povo está peregrinando no deserto e chega exatamente no local para entrar na promessa que Deus havia feito. Estão praticamente diante aqui de Canaã. Talvez poucos passos, poucos quilômetros, eu não sei precisar, mas estão muito próximos ali. E agora Moisés manda espias, 12 homens, um representante de cada tribo, para que fosse até aquele local e ali verificasse como era aquela terra. Aí verificasse ali como era a estrutura daquele local, como era o poderio bélico daquele local, se a terra era boa, se era produtiva, enfim, que trouxesse algumas informações, para que, baseado, creio eu, naquelas informações, tanto Moisés quanto os seus líderes pudessem traçar algumas estratégias, algum planejamento militar para adentrar naquela terra. Porque as promessas de Deus, irmãos, não pense você que porque Deus fez uma promessa, agora você pode sentar, cruzar a perna e esperar que as promessas se cumpram. Não é assim que funciona, irmãos. Tem alguns hinos sendo cantados que dizem que quem tem promessa de Deus não morre. É mentira. É uma letra totalmente equivocada, irmãos. A
promessas de Deus, se não na totalidade, mas quase todas elas, são condicionantes. Ou seja, há condições para que elas venham ser cumpridas na nossa vida. E uma das condições é nós obedecermos. A obediência é um condicionante para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Ah, mas Deus prometeu e não cumpriu, e você ficou no teu lugar, e você obedeceu aquilo que Deus falou contigo? Ou será que você quis dar uma mãozinha para Deus? Irmãos, aqui esse povo, irmãos, eles estavam exatamente diante da promessa. A promessa já estava a se cumprir sobre eles. Olha só quantas gerações se passaram desde Abraão, e agora a promessa estava ali pronta a ser cumprida. Mas agora chegam aqueles 12 espias, e 10 deles parece que fizeram um acordo entre eles. 10 deles foram unânimes em repetir as mesmas coisas. Olha, a terra é boa. A terra é boa. Realmente a terra é boa. Mas tem gigantes. Aí chega outro e diz: olha, a terra é boa. Realmente a terra é muito boa. Mas o povo fortificado. Eles vão dando ali as suas desculpas. Primeiro eles dão uma desculpa: a terra é boa, realmente a terra é boa, mas tem esse detalhe. E às vezes não acontece isso com nós, irmãos. Será que não acontece com nós assim também? Deus promete abençoar nossa família, Deus promete salvar nossos filhos, e nós vamos dizendo assim: puxa, mas é tão difícil na situação que ele se encontra. Deus prometeu, mas desta forma está difícil de se cumprir. É assim ou não é que acontece? Claro que é. Nós vamos dando as nossas desculpas e vamos nos tornando mais um desanimador do reino. E outras pessoas que estão ao nosso redor vão dando ouvidos às mesmas palavras de desânimo que muitas vezes vamos dizendo, e nós vamos dizendo verdadeiramente é assim mesmo. É difícil, realmente não vai dar certo. Não vai se cumprir. Eu sabia que não ia se cumprir. Alguns são mais ousados, né? Eu já sabia que não ia se cumprir. Louvado seja Deus. Mas dentre esses 12 havia 2. E nós fizemos leitura aqui nessa noite. Uma leitura que alvoroço que o povo ficou agora ouvindo a murmuração daqueles 10, as palavras negativas daqueles 10. O povo não ficou tranquilo, irmãos, com aquelas notícias. O problema é esse. Quando nós trouxemos notícias negativas, palavras negativas, as pessoas também vão desanimando. As pessoas também vão tendo preocupações no seu coração. E diz que houve um alvoroço entre o povo. E agora o povo começou a se lamentar, e começou a reclamar, e começou a murmurar de Deus. E agora se levanta Josué e Caleb e diz: calma, silêncio, fique inquieto, subamos imediatamente, irmãos. Olha só, irmãos. Olha a certeza de quem sabe que está debaixo de uma promessa que foi feita por Deus. Caleb, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Josué e Caleb eram os braços direitos de Moisés. Esses 2 homens aqui tiveram experiências com Deus que talvez nenhum desses outros 10 tiveram. E quem tem experiência com Deus, ele entende quando é Deus que está falando. E Caleb disse: calem, subamos imediatamente e possuamos a terra, porque nós somos capazes de conquistá-la. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, a terra tem gigantes? Tem dificuldades? Tem, mas foi Deus que fez a promessa e Ele vai nos alcançar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se foi Ele que prometeu, Ele vai nos dar. Vamos nos posicionar. Louvado seja Deus. O que nos falta muitas vezes para recebermos o que Deus nos promete é posicionamento, irmãos. Às vezes ficamos com os braços cruzados, com a perna cruzada, esperando. Deus prometeu, Ele vai cumprir, vai
vai chegar um tempo. Mas veja bem, irmãos, as promessas de Deus, nós precisamos entender uma coisa, irmãos. As promessas de Deus, elas sempre vêm acompanhadas de dificuldades. Nada vem de graça, irmãos. Nada que Deus nos dá é de graça. Nós precisamos. Há uma frase que eu gosto e que muitas vezes é mal interpretada, que diz: o céu é tomado à força. Não é a força do braço, irmãos. O céu é tomado por esforço. Tudo que vem do céu nós precisamos nos esforçar para receber. Louvado seja Deus. Inclusive as promessas de Deus. As promessas que Deus nos faz só vão se cumprir se eu e você entendermos que nós precisamos estar na posição certa, no lugar que Deus nos chamou, em obediência à sua palavra, irmãos. Murmurador não vai ver as promessas. Murmurador vai morrer no deserto, irmãos. Louvado seja Deus. Quem sabe ouvir e apenas reclamar vai morrer no deserto. Aqueles 10 não viram as promessas se cumprir. Josué e Caleb viram. Louvado seja Deus. Olha só, irmãos, a diferença daquele que entende que foi Deus que fez a promessa. Louvado seja Deus. Da mesma maneira, irmãos, que Deus fez a promessa aqui para esse povo, Deus também fez para cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós. Alguns, como foi o caso de Abraão, Deus tirou do meio da idolatria. Alguns Deus tirou da drogadição. Alguns Deus libertou da bebida. Alguns Deus libertou da prostituição. Alguns Deus tirou a ira do coração e deu um coração manso. E tantas outras situações que desagradavam a Deus, Deus libertou. Deus trouxe para cá. E Deus fez promessas sobre a tua vida. Deus tem prazer, irmão, de fazer promessas para o ser humano. Deus tem prazer. E a maior promessa que Deus nos deu é o céu. O céu, irmãos. O céu é a maior promessa para todo aquele que for fiel até o fim.